Você já ouviu falar de compressor, né? E outros processadores de dinâmica, você conhece? Fala galera, nesse tutorial de hoje a gente vai aprender sobre outros processadores de dinâmica além do compressor, né? Coisas que são bem úteis no projeto de música eletrônica, principalmente quem gosta de usar sample ou quem gosta de usar loop pronto, né? São processamentos ou acessórios ali que vão ajudar a incrementar bastante o teu som. Vamos conferir aí. Bom, nesse projeto aqui, basicamente, eu tenho um loop pronto e mais um clap tocando adicional, tá? Que eu acho que eles são suficientes para mostrar alguns recursos que são bem úteis, né? Principalmente para quem gosta de produzir usando bastante sample e loop já pronto, né? Que vão ajudar bastante vocês. Então, basicamente, eu tenho tocando junto isso aqui. Enfim. E aí eu quero mostrar para vocês algumas coisas de dinâmica que existem aí, além do tradicional compressor. Para começar, eu quero mostrar esse loop aqui para vocês. Vamos solar ele, vamos trabalhar em cima dele. Que é um loop, não tem muitos elementos, né? Mas digamos que você queira aproveitar especificamente só essas coisas que estão mais altas nele, né? Então existe um processador de dinâmica chamado Gate. Tem um que é bem legal aqui no Ableton Live, tá dentro de Audio Effects. Eu vou colocar ele aqui no canal, vocês já vão ver que ele vai mudar o som do que está rolando, né? Bom, o Gate, basicamente, ele é um recurso muito utilizado em gravação de estúdio e sonorização de bandas ao vivo, porque basicamente como é que ele funciona? O sinal de som passa por ele, e aí você determina um threshold que vai significar o quê? Que eu quero só que ele deixe passar realmente o que está acima daquele threshold, e o que está abaixo ele vai tirar o som, ou vai fechar o portão, né? Daí o nome Gate. Utilidades assim práticas, por exemplo, eu tenho uma bateria, eu tenho vários microfones na bateria, né? E, por exemplo, eu microfonei o tom da bateria, que vai pegar o vazamento de som do chimbal, vai pegar o vazamento de som da caixa, do snare da bateria, e na verdade eu queria aquele som do microfone do tom mais limpo para ele pegar só o som do tom. Então o que eu faço? Esses vazamentos que o microfone capta são muito mais baixos do que o som do próprio tom, se o microfone estiver bem posicionado no som do tom. Eu coloco o gate, ele vai deixar o sinal de áudio fechado daquele canal. Quando o tom tocar, que vai estar bem mais alto do que o que está entrando no microfone, ele abre o sinal, né? Na música eletrônica, onde isso é útil? Por exemplo, nesse loop aqui, vocês viram que ele secou o loop, né? Quando o gate está desligado, toca todos os elementos que tem no loop. Se eu ligo o gate, ele basicamente fechou tudo, né? Então aqui, na verdade, o gate ele é bem simples de regular, apesar de ter bastante botões aqui, né? Eu vou explicar rapidamente para que serve cada coisa. O threshold é a porta de entrada ali da regulagem do gate, né? Como eu falei para vocês, ali é o volume que eu vou determinar o que eu quero que passe e o que eu não quero que passe. Então, basicamente aqui, sempre que o áudio atingir menos 12 decibéis, ele deixa passar, né? E quando o áudio atingir um determinado volume, quando ele estiver abaixo desse volume, que é o gate menos o return, ele fecha o canal do gate. Então, se o return tiver zero, o que significa? Que o áudio está acima de 12 dB, toca, o áudio está abaixo de 12 dB, ele não deixa passar o som. Então fica assim, ó. Você vê aqui até no desenho, né, ó, as informações que estão passando e as que não estão passando, né? Essas que estão sem o contorno branco aqui é o que não está passando, tá? E aí você basicamente poderia fazer ele fechar um pouco mais para baixo disso, né? Então colocando esse return. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui 5 decibéis, e aí ele vai fazer essa soma, menos 12, tiro 5, vai ficar menos 17, então ele fecha o gate quando estiver abaixo de menos 17. Aumentando um pouco aqui, ó. Vocês vão perceber que algumas coisas passam a mais, né? Quando o return está em zero, ele fica bem mais seco, né? E aí você tem os controles de envelope, que são bem simples, né? Para você configurar isso. Então você tem o ataque, que é quanto tempo vai demorar para o gate abrir totalmente. Então aqui o padrão 3.5 milissegundos, que é bem curto, significa que o gate ele vai abrindo e vai demorar 3 milissegundos e meio para abrir,
Mas se você quiser que ele abra imediatamente, você deixa em 0. Ou, na verdade, 0,02 milissegundos, que é o mínimo dele. Ele fica com bastante impacto, né? Você poderia fazer conforme você aumenta, ele faz uma espécie de fade-in, tá? Ó, ele tira um pouco o ataque, ó. Vocês estão reparando, ó, que ele perde aqueles picos, né, no desenho. O hold é quantos segundos ele vai segurar aberto, tá? Depois que o volume está abaixo do threshold, né? Então poderia deixar segurando, sei lá, 50 milissegundos. Vai pegar um tamanho maior de transiente. E o release é depois que passou o tempo do hold, que é 50 milissegundos nesse exemplo, quanto tempo vai durar para ele fechar o canal, né? Então, se eu deixar o release no mínimo, que é 0,10 milissegundos, significa que ele vai fechar o canal muito rápido. Às vezes isso pode gerar até uns estalos no som. Poderia aumentar um pouco aqui só para dar uma suavizada, tá? Tá vendo? Fica até natural, fica um pouco lá do resto do sample aqui, ó. É bem diferente do que tava com ele desligado, né? Isso aqui você vai regular a gosto, obviamente. E o floor, que tá aqui setado em menos 40 decibéis, é quanto de volume, na verdade, eu falei errado ali no começo da explicação, não é que o gate vai zerar o volume quando estiver abaixo do threshold. Na verdade, quando estiver abaixo do threshold, ele vai tirar essa quantidade de volume. Então ele tira 40 decibéis, que é coisa pra caralho, né? Então, enfim. Você não vai ouvir. Mas se você quiser realmente secar o som, você baixa ele pra menos infinito, tá? Aí realmente não tem nada enquanto está abaixo do threshold. E digamos que você queira fazer o inverso, eu quero tirar esses transientes de pico, eu quero deixar só os mais baixos. Aí você tem esse botão chamado flip. Fica ao contrário, né? Também é bem interessante para você limpar loops. Você tem um loop que tem kick e snare bem alto, e você quer pegar só o que está ali dando aquele groove que está mais baixinho, você usa ele. Enfim, então vocês viram que o gate muda bastante o som, né? Beleza, esse é um recurso que é também um tipo de processamento dinâmico. Um outro tipo de processamento dinâmico que eu gosto bastante, e ele é pouco falado, é um processamento dinâmico chamado expander, que na verdade ele é o contrário do compressor. O compressor a gente sabe que ele faz o quê? Ele diminui a dinâmica, então ele vai pegar os picos que estão bem altos e de acordo com as suas configurações ele vai diminuir esses picos e esses picos mais altos eles vão ficar na verdade mais próximo do que está mais baixo. O expander faz o inverso, ele vai pegar os picos mais altos da música e vai deixar esses picos mais altos ainda, tá? Aumentando a dinâmica da track, na verdade. Então os picos vão ficar ainda mais distantes do que está mais baixo. No Ableton não tem o expander separado aqui, então se vocês procurarem expander vocês não vão achar. Mas ele está dentro do compressor, então você coloca o compressor tradicional aqui, e aí você tem esses botões aqui, ó, Peak, RMS e Expand. Você clica no Expand, que ele vira um expander. Reparem que quando a gente muda de Peak ou RMS, né, que é a mesma coisa visualmente, tá? Para Expand, ele muda o ratio, tá? Isso é um conceito bem básico do expander. Enquanto é compressor, o ratio é sempre aquele volume para 1. É uma relação de proporcionalidade. Sempre um volume vai para 1. Né? O expander é ao contrário. Então reparem, é sempre 1 vai para aquele volume, né? Então quanto mais eu aumentar aqui, ó, significa que eu estou aumentando ainda mais as informações de pico, né? Quando elas estão acima do threshold. Então basicamente eu poderia... Ele vai até 2 aqui, que significa dobrar o volume. Então eu regulo o meu threshold aqui e o que passar do threshold ele vai aumentar o dobro do volume, tá? De 1 vai para 2. Uma coisa bastante importante, tá? No uso do expander. Como o expander ele aumenta o volume, né? Basicamente, se a gente pegar ele sozinho, ele vai dar um belo grau e vai estourar o seu canal. Então a gente tem esse botão do Makeup, que na hora que a gente está usando o compressor como realmente o modo compressor, ele vai fazer o quê? Quanto mais eu tiro de ganho, mais ele dá o ganho automático, né? Para compensar. No modo Expand é o contrário, o Makeup é muito útil e a gente vai sempre deixar ele ligado, porque ele vai tirar o ganho final do seu compressor para parecer, na verdade, que você diminuiu o volume do que estava abaixo, tá? Então aqui, bom, vou dar o play aqui. Tá meu loop rolando aqui, né? E eu vou começar a expandir ele, ó. Então, eu vou descendo no meu threshold, ó.
reparem que ele não perde as informações, mas de certa forma ele vai secando, né, aquelas coisas que estão mais baixas, porque ele está deixando aquelas coisas mais baixas ainda, tá? E se você, por exemplo, tirar o ataque aqui, aí ele fica, ó. Ele vai dar um impacto bem maior, né? Naqueles transientes que já eram altos, que é esse kick filtrado e o snare, né? Ou clap, enfim. Ó. Ele secou bem, né? Ele até tá estourando um pouco o canal aqui, né? Pode compensar tirando o ganho aqui, sei lá, -1. Ele para de estourar aqui. Na verdade, o output dele ainda tá estourando, né? Porque aqui tava -3. Então significa que ele tá estourando ainda 3 dB. Então a gente tira 4 dB aqui, ó. Ele não estoura mais. Então olha como ele seca o sample, né? É diferente do gate. O gate, ele deixa o sample sem as informações de áudio, né? Aqui as informações continuam, mas ele deixa a informação bem mais baixa. Bom, eu coloquei esse clap aqui, na real, porque eu quero usar um exemplo também com o Expander, que é bem interessante, que é, por exemplo, quando você tem um sample que tem um reverb ali que você não gosta. Então vejam, esse clap tem bastante reverb. Não adianta eu, por exemplo, pegar aqui e diminuir a duração dele, né? Eu tiro o reverb, mas eu tô tirando o som do clap também, né? Então não é tão natural. Se eu coloco o Expander aqui, então vou lá, Compressor, modo Expand, né? Eu consigo secar esse reverb, ó. O reverb quase que sai, né? Vou desligar o Expander só para vocês perceberem como estava antes. Então, de alguma forma, eu sequei o meu loop, e aí eu poderia colocar o reverb que eu quisesse aqui e regular a minha maneira, né? Ou seja, eu dei um outro reverb para aquele sample que já tinha um reverb natural dele. Bom, o que mais que a gente tem aqui de processador de dinâmica? Vamos voltar para o nosso loop aqui, ó. Eu vou deixar ele estourando, tá? Um outro processador de dinâmica muito utilizado, né, é o limiter. Então o Live tem um nativo dele aqui. O limiter, basicamente, ele faz o quê? Ele pega um determinado volume que você coloca aqui como ceiling, né, seria o teto, e ele não deixa nada passar daquele. Então todo pico que passar daquilo, ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir o volume daquele pico. É um compressor que basicamente não deixa passar nada, né? Como se o ratio tivesse infinito para 1, né? Então ele é muito útil aqui, por exemplo. Digamos que o som que eu quero é esse, eu não quero tirar esses 3 dB, 4 dB de ganho que eu tinha tirado aqui, né? Então você acaba colocando o limiter, ele segura isso pra você, né? Então... quero dar essa secada aqui, mas eu não quero que ele estoure, enfim, porque eu quero que ele segure ali. Então ele vai travar seu pico para o pico não passar do seu ceiling, tá? Aqui o ceiling tá menos 0.30 decibéis, né? E o volume final aqui ficou menos 3.30 decibéis, que na verdade ele tá tirando isso aqui. Se aqui tivesse zero, ó, ele fica exatamente o ceiling do limiter, tá? Então se eu quisesse travar ele em menos 5... Mas reparem que a redução de ganho aqui está bem maior, né? Então, quanto mais você reduz ganho aqui, mais perceptível vai ficar o efeito da limitação, né? Então, basicamente é isso. Esses recursos costumam ter nativos em outros softwares também, então existe Limiter, Expander e Gate lá no Logic Pro X, tem no Pro Tools, deve ter no FL, eu não mexo com FL, mas imagino que tenha, e existem diversos plugins com esses recursos, tá? É isso aí, galera. Eu espero que esses outros processadores de dinâmica ajudem vocês a melhorarem a mix e o som final do projeto aí de música eletrônica que vocês trabalham. E enfim, se você curtiu o vídeo, clica aí no like e se inscreve no canal caso você não tenha se inscrito ainda, tá? Compartilha com os amigos e valeu! Até o próximo vídeo.